Agora a gente vai falar da nossa saúde, do nosso corpo, dos benefícios da atividade física, né? E a gente sabe que tem que praticar exercícios. Aliás, eu tenho conversado frequentemente com médicos aqui e falam que os exercícios são importantes. Eles elevam o nível de alguns neurotransmissores, eles fazem com que o corpo funcione da melhor forma possível. Ele faz com que você fique afastado, então, das doenças como depressão, né? O mau humor, enfim, tem tantas coisas. Mas a gente vai conversar com quem entende. Aliás, entende muito, ele que não para de pesquisar e eu fico muito feliz quando ele vem aqui conversar com a gente, endocrinologista e metabologista, e também ele faz parte da Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade, Dr. Filippo Pedrinola. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Tava com saudades. Eu também, prazer estar aqui. O prazer é nosso, senta aqui pertinho de mim pra gente conversar. É importante fazer exercício físico, isso a gente já sabe, né? Mas a gente fala isso com frequência, as pessoas sabem disso com frequência, mas nem todo mundo leva a sério. Então a gente hoje quis pegar um pouco no calo disso tudo, né? Para tentar entender melhor a importância. A atividade física é absolutamente fundamental para promoção de saúde e prevenção de doenças crônicas. E eu até costumo brincar que eu digo que, olha, se você não está com vontade de ir para academia ou de fazer exercício, vai sem vontade mesmo, porque é absolutamente fundamental. Porque a gente sabe que, segundo a Organização Mundial da Saúde, que pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade leve a moderada, que pode ser caminhar, por exemplo, que daria 30 minutos por dia, ou uma horinha por 5 dias, daria 150 minutos numa semana. Isso, quer dizer, por que esse número? Porque os estudos mostram que reduz muito a incidência de doenças crônicas, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, infarto, derrame em 60%. Né? Quer dizer, é muita coisa. E reduz a incidência de diabetes, de obesidade, de alteração do colesterol, de câncer. A gente sabe que a atividade física regular diminui a incidência de vários tipos de câncer. É mesmo? Muitos tipos de câncer, como mama, próstata, de intestino, porque o nosso corpo ele precisa disso, precisa da atividade física, porque a gente sabe que não vai melhorar só do ponto de vista metabólico, do exercício, de queimar calorias, né? Mas também melhora uma série de outras coisas, como, por exemplo, a própria mobilidade, quer dizer, a capacidade que a pessoa tem lá depois, quando ficar, vamos dizer, mais velhinho, né? Isso é importante para a própria autonomia, né? Da pessoa lá na frente. E também que a gente sabe que o exercício físico, por exemplo, ele também atua na nossa microbiota intestinal. A gente convive com mais de 100 trilhões de bactérias no nosso intestino, que dá mais ou menos 1 quilo, né? O peso do nosso cérebro. Então, a gente sabe que o exercício físico também, ele interfere na nossa microbiota intestinal. E essas bactérias do intestino têm uma comunicação direta com o nosso cérebro, que é o chamado eixo intestino-cérebro. É como se essas bactérias mandassem mensagens de texto lá para o cérebro. Então, isso acaba tendo uma influência tanto no emocional, na liberação de neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, endorfinas. Então, traz o bem-estar psíquico também. E também de autoestima, porque a pessoa começa a ficar mais em paz com o próprio corpo. Ela se vê melhor, a sua autoimagem melhor. Quer dizer, então, o exercício físico, se a gente fosse comparar com o remédio, seria talvez o remédio mais vendido se ele fosse feito em cápsulas, né? E só que ele é de graça, então as pessoas podem estar utilizando sempre, fazer sempre. Mas é uma questão de motivação. O grande desafio do profissional de saúde, de forma geral, é fazer com que sensibilizar a pessoa para que ela realmente encontre a motivação nela mesma para não deixar de fazer e fazer o exercício de forma regular. Sim, né? Que isso é o importante, né? Ter essa regularidade. Agora, eu acho que talvez uma coisa que pegue, eu vejo isso pelas minhas amigas, é essa frase que a gente usa sempre, né? O exercício físico traz bem-estar. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais, com mais vigor. E as pessoas não sentem isso no primeiro, no segundo dia, ao contrário, né? Elas falam, eu detesto, nossa, mas o que é? As pessoas me perguntam, o que você gosta de fazer exercício físico? Como é que você gosta? E eu acho que isso pega um pouquinho, porque as pessoas querem sentir esse benefício já no primeiro dia. E não é assim, né? Não é assim, é a falta do hábito. E o que é importante, no início, a pessoa que está sedentária, é ela começar de forma gradual.
E porque muitas vezes as pessoas têm um pensamento, um comportamento 8 ou 80. Não faz nada, de repente vai para a academia, aí faz um monte de exercício, às vezes se machuca e no dia seguinte não consegue nem pentear o cabelo, né? Porque está doído, se cansou, achou chato. Então tem que ser uma coisa gradual. E o que importa não é a intensidade, mas é a regularidade. Então começa com uma caminhada, ou um exercício. A caminhada pode ser na esteira, choveu, né? Então faz na academia, faz na esteira. Uma bicicleta ou aquele transporte, né, aquele elíptico, que já começa a girar, mas de uma intensidade baixa, né? Começa devagarzinho, porque aí você começa de fato a ir ganhando condicionamento. E o mais interessante é que quanto mais alta a idade da pessoa, relativamente, mais benefício ela vai ter. Né? Porque é claro que com o passar dos anos já vai acontecendo aquele desgaste e o aparecimento das doenças crônicas. Então é melhor agir de forma de promoção de saúde, né? De prevenção, do que correr atrás do prejuízo, né? Com certeza. Agora, em relação aos benefícios de emagrecimento, tem gente que também se desmotiva por isso. Acha que porque está fazendo exercício, deveria ficar magrinho, quer continuar comendo aquele monte de coisa e falar, mas eu entrei na academia, eu vou desistir porque eu estou fazendo ginástica, estou me matando e não estou emagrecendo nada. O exercício ajuda mesmo no emagrecimento? Ele ajuda. Mas isso me faz lembrar uma piadinha que é assim, na verdade, puxa, a pessoa fala, eu estou pagando a academia há 3 meses e não emagreci 1 grama, então acho que vou ter que ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo. Adorei essa. É bom ir ver o que está acontecendo pessoalmente. Tem que ir, não adianta só pagar, né? Então, na realidade, existe a recomendação, em termos dessa coisa dos 150 minutos por semana, vai dar mais ou menos 1.000 calorias por semana de gasto, né? A gente sabe que a cada 3.500 calorias de gasto calórico acaba emagrecendo meio quilo. Ou seja, 7.000 calorias, 1 quilo. Então, se você conseguir ter pelo menos 1.000 calorias de gasto, além daquele seu metabolismo basal, já vai estar te ajudando a perder umas calorias. Mas a conta é injusta, porque se a gente vai na academia e vai lá e faz exercício durante 1 hora e vai queimar mais ou menos 400 calorias, se a gente pegar, por exemplo, um telefone celular, um iPhone, aquilo seria mais ou menos equivalente a 100 gramas de chocolate, aquele tamanho. São 600 calorias. Então, às vezes, a pessoa entra naquela história do já que eu fiz exercício, eu posso comer o que eu quiser. E a conta não é assim, por isso que não fecha. Então, exercitou 1 hora, queimou 400 calorias, comeu lá aquele chocolate, já ganhou 600 de volta. E vai se decepcionar, porque vai falar, puxa vida, eu estou fazendo exercício e não estou conseguindo ter resultado. Então tem que ser uma coisa integrada, né? Quer dizer, se a gente pensar, precisa fazer exercício, não só por causa do peso, precisa ter um controle bom das emoções, né? E precisa ter uma alimentação equilibrada e cuidar do descanso, né? Sono é fundamental também. E o sono também tem sido um problema muito grande. Principalmente porque as pessoas estão vivendo uma vida muito agitada, chega na hora de dormir, a cabeça parece que não desliga. E tem muita gente ainda que comenta, e eu vejo isso na internet, que despertam no meio da madrugada, né? Às 3 horas da manhã, daquele plim. O que é isso? Isso tem um nome, chama clocking, do inglês, quer dizer, aquele horário, e a pessoa às vezes acorda e fala, puxa, eu acordo sempre no mesmo horário. Então, 3h12 da manhã, eu olho, o relógio está lá. E isso é uma queda de serotonina que algumas pessoas acontece no meio da madrugada, né? Principalmente quando se alimenta mal. Aí vai comer à noite, come besteira antes de dormir, doce, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, né? Que sobe a glicose. Aí, de repente, a serotonina sobe também, mas cai de madrugada. E quando cai de madrugada, a pessoa desperta. Aí ela acorda com a serotonina baixa, é como acontece mais ou menos na TPM da mulher, né? E tem vontade de comer nessa hora, nunca pepino nem cenoura, né? Então vai lá e quer comer chocolate. E aí tem essa coisa chamada clocking, que tem a ver justamente com neurotransmissores hormonais. Nossa, que interessante. Então não é bom que a gente coma sobremesa à noite, que a gente coma doce à noite? Não é bom. Não é bom? Não é bom, porque tem essa coisa do impacto metabólico, do aumento da insulina. E essa insulina que subiu, ela vai cair, né? Depois ela vai cair. Quando ela cair, subitamente, aí você vai ter fome de novo. É por isso que o consumo exagerado de açúcar acaba viciando, porque desperta esse mecanismo de recompensa cerebral. Mas isso tem a ver justamente com a insulina que sobe e desce. E a insulina é o hormônio que mais engorda do corpo. Então, quando a pessoa come de novo, a insulina sobe de novo. E toda vez que ela sobe, acumula gordura, a gordura se deposita.
Ok, vamos ter que evitar mesmo, viu, gente? Tem algum horário melhor para a gente comer determinada comida e principalmente antes de fazer o exercício físico? Tem porque assim, a gente sabe que para fazer exercício é importante ter a gasolina para fazer o exercício, o combustível, que vem principalmente dos carboidratos, né? Então, o carboidrato é interessante que a refeição anterior ao treino tenha carboidrato na sua composição. Então, por exemplo, tem aquele mito de não pode comer carboidrato à noite. Mas se a pessoa treina de manhã, é bom ela comer. Por exemplo, um prato de macarrão à noite, por exemplo, vamos supor um macarrão à bolonhesa de noite. Né? E principalmente um macarrão feito com um grano duro, né? Aquela mais al dente, e aí tem um índice glicêmico baixo. Só que aquele macarrão que você comeu à noite, ele vai te ajudar a fazer reserva de glicogênio, que é como a glicose, o açúcar se deposita na gente, a fonte de energia. Então a pessoa vai usar de manhã esse glicogênio que foi depositado e não vai queimar, por exemplo, os músculos dela. Então ela vai aguentar e ter uma performance melhor no exercício. Perfeito. Então, a gente precisa de um carboidrato antes do exercício físico. E depois do exercício físico, o que a gente deveria comer? Depois do exercício, por exemplo, depende da finalidade da pessoa. Ela quer perder peso, ela quer secar, ou quer ganhar músculo. Então, a gente sempre tem que respeitar a individualidade metabólica de cada um. Então, se a pessoa quer, por exemplo, perder peso, ou pelo menos ela quer emagrecer, é importante que ela não perca músculo. Então, depois é sempre bom, na refeição em seguida, ter proteína. Porque a proteína é o que vai ajudar a construir os músculos, né? Só que para absorver bem a proteína tem que ter um pouquinho de carboidrato também. Então, comer lá o seu bife, por exemplo, com um pouco de grãos, é uma ótima ideia, né? Comida de verdade, né, gente? Se a gente comer direitinho, não tem erro. É que a gente quer comer bagunçado. Eu, por exemplo, de vez em quando bagunço aqui. Tinha um bolo aqui que eu tive que provar. O que eu vou fazer, né, gente? Uma tentação. Já tem bastante participação aqui. A primeira pergunta vem do Julião, ele é do Piauí. E, na verdade, não, é Jocileide de São Julião, do Piauí. Pergunta, qual é o melhor exercício para perder aquela gordura do abdômen? Existe isso? Existe. Claro que o exercício, de forma geral, ajuda todas as modalidades. Mas tem um tipo de exercício que aumenta mais essa coisa de queimar gordurinha, que é o que se chama de treino HIIT. O treino HIIT é uma sigla do inglês, mas que, na verdade, é o treino intervalado de alta intensidade. Então, vamos dar um exemplo que a pessoa está na esteira ou, por exemplo, na bicicleta, não ficar sempre no mesmo ritmo. Então, a pessoa alterna e vai. Durante 3 minutos, ela fica naquele ritmo, por exemplo, na bicicleta, que ela se sente confortável. E aí, ela, durante 1 minuto, acelera, dá uma acelerada. Aí vai de volta para aqueles 3 minutos no ritmo normal. Aí acelera de novo 1 minuto. Então, por exemplo, esse protocolo, que é 1-2, né? Que é 3-1, 3-1, 3-1, ajuda porque mobiliza assim, muito mais vias metabólicas de queima de gordura. Perfeito, mas lembrando que o doutor Filipe acabou de falar que a gente precisa cuidar mais da alimentação ainda, né? Porque a gente pode fazer a compensação. E fazendo exercício físico, às vezes a gente fica com um pouquinho de fome, né? Dá um pouco mais de fome, a tal da fome muscular, né? Mas também aumenta o cérebro. A gente sabe hoje que o exercício físico aumenta a produção de uma substância, um mensageiro químico chamado BDNF, que aumenta o cérebro. Então a gente fica mais inteligente também com o exercício físico. Olha, que joia! Gente, só tem benefícios, hein? Essa da inteligência eu não sabia, amei. Tá vendo? Próxima pergunta é da Marina, ela é de São Luís do Maranhão. Ela diz, boa tarde, Cláudia, eu corro numa areia por 30 minutos. É uma boa atividade física? Ajuda a perder peso? É uma boa, porque o treino na areia tem mais resistência por causa da areia, principalmente areia fofa, né? Então a pessoa tem mais, para dar impulso é mais difícil, dificulta um pouquinho. Mas sempre lembrando que é bom fazer o treino alternado. Então acelera um pouquinho e diminui um pouquinho, porque isso em menos tempo ajuda a queimar mais caloria. Ótimo. A Vanessa do Rio de Janeiro, ela quer saber se mesmo sendo diabética, a orientação é de comer carboidrato antes do treino. É importante para o diabético também, e depende se é diabético tipo 1 ou tipo 2, mas independente do tipo, é importante comer o carboidrato antes, mas o carboidrato, vamos dizer, que a gente chama de baixo índice glicêmico. Evitar doce, açúcar, mas comer um carboidrato, por exemplo, um sanduíche de pão integral com queijo, é uma boa, né? Um iogurte de fruta, isso é uma boa porque vai garantir também que ela tenha energia durante o treino e não passe mal, não entre em hipoglicemia durante o treino. Perfeito. Agora uma pergunta que a gente quase não recebe, mas interessante, olha lá, para as magrinhas. A Ziziane, ela diz, gostaria de saber se tem alguma vitamina que posso tomar para ganhar peso, pois sou muito magrinha e sofro muito com isso. Tenho 25 anos, peso 44 quilos, já fiz vários exames e não deram nada.
Olha que bom, Ziziane. Deve ter muita dor de cotovelo, né? Deve ter muita Das gente amigas. querendo ter seu pezinho aí, hein? Mas sabe que eu vejo isso no consultório? Às vezes é mais difícil fazer a pessoa ganhar peso do que emagrecer. Então, aí depende do apetite que ela tem, dos hábitos alimentares que ela tem. Mas existe sim. Existem compostos, vitaminas, por exemplo, onde a vitamina B12 é uma delas, que você pode dar 1 hora antes da refeição e faz com que melhore. São suplementos chamados de orexígenos, aumenta um pouquinho o apetite. Mas não adianta comer besteira, né? Então, aumenta o apetite, mas tem que comer uma combinação boa de carboidrato e proteína para ter energia com carboidrato e a proteína para fazer músculo. Porque o ideal é que ele aumente o peso de massa magra e não de bacon, né? É claro, porque tem magrinhos também com problemas de colesterol, com problemas de saúde, porque tem gordura, né? E você falou da vitamina B12, eu me lembrei, quando os meus filhos eram pequenininhos, eu dava uma coisa chamada Clusivol. É isso, vitamina B12? Existem outras composições também, a vitamina B12 está incluída, outros componentes também que ajudam de fato. Ah, com certeza, porque eles já estão tudo velho, né, gente? Isso aqui há milhares de anos atrás. Vamos lá, próximo. Comecei a tomar remédio para tireoide faz 1 semana. Demora para começar o efeito? É a Vera de Montes Claros, Minas Gerais. Então, Vera, é importante porque a tireoide é uma glândula que, apesar de pequena, é o nosso grande maestro do metabolismo do corpo. Então, se ela está tomando remédio para a tireoide, provavelmente ela tem hipotireoidismo, que é uma doença onde a tireoide começa a funcionar devagar. E o fato dela estar funcionando devagar aumenta a chance de ganho de peso. E esse remédio que se toma, tem que tomar em jejum, isso é importante, porque se não tomar em jejum, piora a absorção do remédio, que é o T4, aí o nosso corpo vai lá, pega esse remedinho e transforma em T3. O resultado já começa a ser logo nos primeiros dias, porque se ela tiver no hipotireoidismo, em geral ela está cansada, um pouquinho deprimida, né, pensamento lento, inchada. E logo nos primeiros dias, na primeira semana, ela já deve sentir benefícios em relação a isso. Com certeza. E a falta do remédio também, rapidinho, já te dá os efeitos contrários. Eu sei que quando eu esqueço, às vezes, nunca esqueço, mas quando eu esqueço, raramente, eu sinto já uma preguicinha, fica meio lenta. Sabe que tem é interessante isso, mas é muito comum o primeiro sintoma ser depressão. E às vezes o paciente vai no psiquiatra, porque está deprimido, começa a tomar algum tipo de antidepressivo, mas o problema era o hipotireoidismo que não foi diagnosticado. Pois é, eu sempre gosto de lembrar isso aqui. Tem muita gente assistindo a Vida Melhor e manda nas mensagens diretas que estão sentindo que estão com depressão, que estão sofrendo com depressão. Eu sempre alerto, passa num médico, num clínico geral, pede todos os exames, vai no endócrino, né, para ver como é que está a tireoide, porque realmente engana. Eu mesma descobri meu hipotireoidismo com essa sensação de tristeza. Eu falava, gente, mas eu não sou triste, que coisa estranha. E era o hipotireoidismo, então é bom ver. Próxima pergunta. A Janaína Sobral, de Niterói. Olá, gostaria de saber, no meu caso, que tenho que usar corticoides por causa da urticária, qual seria a melhor forma de perder peso? O corticóide, a cortisona, é um tipo de hormônio que é usado para modular o sistema imune, para diminuir urticária, né, doenças reumáticas e, no caso dela, essa doença de pele. E o corticoide a gente sabe que ganha peso porque tem retenção de líquido. E, além disso, interfere no metabolismo do açúcar do corpo também. Então, aí é claro que é uma resistência a mais que ela tem. Mas o importante seria ver por quanto tempo vai tomar esse corticoide. Mas o fato de estar tomando corticoide não impede que ela tenha bons hábitos. Então, fazer uma alimentação, principalmente com baixo nível de carboidrato refinado, açúcar, farinha branca, doce, tentar evitar o álcool também e dar preferência para as proteínas e para os vegetais, porque isso ajuda a eliminar um pouquinho aquela retenção de líquido causada pelo corticoide. Ok. Próxima pergunta é da Ana Maria. Ela diz, Claudinha, tem hipotiroidismo. Não, ela tem hipertiroidismo de Hashimoto, diz que toma Puran 125, pois estava tomando 200, mas estava me dando taquicardia. Gostaria de saber se existe algum alimento que ajude a controlar. Não, o alimento em si, não, ela tem que acertar a dose, mesmo do remédio da tireoide dela, no caso o Puran. Porque ela tem hipotireoidismo, não hiper. Então, porque que ela falou hiper, mas ela tem hipo, né? É que dentro do hipo dela, ela tomou dose a mais e ficou com hiper. Então, esse hiper que ela tá é medicamentoso. Então, se ela reduzir um pouquinho a dose, se ela está com 125, passa para o 111. Tá. E para ver como fica, só que tem que esperar 50 dias para fazer o exame de novo, porque demora para mudar o TSH. Então, ela tem que esperar 1 mês e meio para fazer o exame de novo e ir acertando a dose.
isso é o melhor que ela pode fazer. Ótimo. Cláudia e doutor, sempre ouço dizer que couve não deve ser usada por quem tem hipotiroidismo. No meu caso, que não tenho mais a tireoide, também não é recomendado o consumo, é a Maria da Penha, de Goiânia. Teve essa história da couve um tempo atrás, do mito, né? Comer muita couve, como a couve tem iodo, poderia interferir na função da tireoide. Mas aí teria que ficar comendo couve o dia inteiro, né? Então, como a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, então se você tem o hipotireoidismo e quer comer sua couve, de repente, 2, 3 vezes por semana, não tem problema nenhum. É só não ficar comendo couve o dia inteiro que não tem problema. Tá ótimo. Quem é que vai comer couve o dia inteiro, né, gente? Boa tarde, Cláudio. Doutor, tenho problema cardíaco, coração inchado. Mesmo andando, eu já me canso. Posso fazer exercícios? Hélia, de São Paulo. Pelo jeito, ela tem um pouco de insuficiência cardíaca, né? É bom consultar o cardiologista, Tem que ir no cardiologista, porque depende do grau da insuficiência cardíaca, ela tem que tomar medicamentos que ajudem. Porque se ela faz o exercício e o coração não acompanha, aí realmente começa a inchar e é perigoso. Então, eu teria que ir no cardiologista para ver se a medicação está certa, se precisa tomar algum medicamento diferente e cuidado de fato. É melhor, por enquanto, então, ficar em repouso e falar com o cardiologista. Bom, o nosso tempo está quase acabando, ainda tem um tempinho, mas assim, eu queria deixar um espaço aqui para a gente só concluir de forma assertiva para quem está em casa, não ficar com dúvida e estimular a turma a fazer exercício físico, né? O que a gente pode falar, além de que deixa a pessoa mais inteligente, que eu adorei? Bom, primeiro a informação, mas a gente sabe que informação não muda comportamento. Então, o que é importante é encontrar motivação pessoal. Primeiro, a gente sabe, todo mundo sabe que tem que fazer exercício, tem que comer bem, tem que cuidar do emocional, tem que dormir. Mas por que muita gente não faz? E aí eu tive uma resposta uma vez com um professor meu que ele falava assim, porque risco não dá sintoma. Né? Então, as pessoas esperam ter algum problema para ir tomar alguma atitude e às vezes a atitude nem dura muito tempo. Então, é a motivação. Cada um vai encontrar motivação dentro de si mesmo. E começa devagar. Começa devagarzinho, começa contando os passos, por exemplo. Hoje em dia quase todo mundo tem um telefone celular aí e um smartphone. Então lá tem vários aplicativos, por exemplo, de contar passos. Então se a pessoa conseguir fazer 2.000 passos por dia, já está legal. O ideal seria ela chegar a 7.000 passos, né? Mas se ela conseguir dar 2.000 passos por dia com as atividades habituais dela, ela já é um movimento, já é um início. E aí, quem sabe, a própria melhora que ela vai sentindo com o corpo, com a disposição, aí isso vai gerando nela mesma uma motivação que ela persista. Porque o importante é ter regularidade. É isso, né? aí. E olha, tem mais informações no site, aliás, tem muita informação legal, entra lá no www.filipopedrinola.com.br. O telefone, se você quiser marcar para bater um papo, é o 11 30 78 01 24. E siga lá no Instagram, agradece aí um monte de informação boa que ele trouxe pra gente. DR Filippo, com 2 P's, Pedrinola, tá? Filippo, com 2 P's, Pedrinola. Amei nosso bate-papo, muito obrigada. Eu também. E volte logo, viu? Obrigado, Cláudia. Foi ótimo. Prazer estar aqui. Eu também fiquei muito feliz. E ó, eu sempre falo pra você, eu faço ginástica porque pra mim é assim, gosto de escovar dente e tomar banho. Não dá pra escolher, entendeu? Não dá pra escolher. Ah, não tô com vontade. Às vezes a gente não tá com vontade. Às vezes você deita na cama e fala, ai, gente, esqueci de escovar o dente. Aí você fala, ai, tem que levantar. Tem que levantar, não tem? Então, é igual, é igual. Tem dias que a gente acorda e fala, ai, tem que ir na academia, ou tem que caminhar. Tem que caminhar, bora, tá? E outra coisa, se cuidar, se olhar, se amar, também. Porque quando Deus te fez, presta atenção, Ele olhou e gostou do que fez. E Ele não te fez para você se estragar. Ele te fez para você se cuidar, para você se amar. Porque quando a gente se ama, a gente consegue ser amado e a gente consegue amar o próximo. Então pensa nisso, tem que começar aí em você, tá bom?